Jesus ele não é religioso. Jesus ele não é evangélico, ele não é católico. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o amor dele excede todo entendimento. A religião nada mais é do que o homem se esforçando, fazendo coisas, se esforçando para alcançar ao Deus que ele crê. Olá, boa noite, paz, na bênção, glória a Deus. Irmãos, hoje quero trazer uma palavra para nós aqui, que se encontra em Atos capítulo 10. E primeiramente vamos orar a Deus, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a graça do Senhor neste momento, Senhor. Que o Senhor possa trazer em nossos corações a vida eterna, Senhor. E a Tua palavra diz que a vida eterna é crer que o Senhor é o único Deus e que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar, Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Em Atos capítulo 10, a Bíblia fala sobre um centurião. Ele era um homem da corte chamada italiana, segundo a palavra, né? Vamos ler um pouco a palavra de Deus? Vai estar aqui em Atos capítulo 10. Vamos lá então. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, ou seja, chamou ele pelo nome. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Então aqui tinha um homem, a Bíblia diz aqui que ele era temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo era um costume dele orar a Deus. Tomar uma água aqui. Hoje o que o Senhor quer nos falar, esse homem, esse Cornélio, ele era gentil, né? O gentil, nós sabemos que existia naquela época os judeus, né? Jesus veio na linhagem dos judeus, mas porém ficou muito ali enraizado na mente deles ainda, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, voltado aos céus à direita do Pai. Ainda ficou no coração de Pedro que a palavra de Deus era somente para os judeus. Mas Jesus morreu por todos. Ou seja, Jesus ele não é religioso. Jesus ele não é evangélico, ele não é católico. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o amor dele excede todo entendimento. A religião nada mais é do que o homem se esforçando, fazendo coisas, se esforçando para alcançar ao Deus que ele crê. A religião ela gera competição, a religião gera divisões, quando Deus não é competição, Deus não é divisão. Deus é amor. A Bíblia diz em Salmo 133 que aonde existe a união, ali Deus determina a bênção.
Então nós temos que abrir mão da religião, da competição, da divisão. Porque uma vez Jesus disse que a casa dividida ela não subsiste. E nós não queremos ser uma casa dividida, né? Porque a casa somos nós somos a casa, o templo do Espírito Santo. E não podemos estar divididos em dois pensamentos. Temos que ter convicção dentro de nós que só existe um Deus, um só Deus, o Pai que estás nos céus, e também crer que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, um único Deus, Senhor e Salvador, que pode nos dar a vida eterna, se chama Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há outro meio, não há outro caminho. E Pedro se fechou, apesar de ser um grande homem de Deus e uma coluna, né? O próprio Jesus olhou para ele e falou: você é Pedro, você é uma pedra que eu edificarei a igreja sobre esta pedra, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas ainda Pedro achava que a palavra era apenas para os judeus. E quando Cornélio, que era gentil, era um homem pagão, não era judeu, então Deus se agradou dele. Deus ouviu a oração de Cornélio, Deus viu as esmolas que ele fazia ajudando aos pobres, porque a Bíblia diz que a religião correta é ajudar aos pobres, socorrer as viúvas e os órfãos, né? Então foram chamar Pedro. E quando foram chamar Pedro, Deus começou a trabalhar no coração de Pedro. Porque é assim, amados, toda vez que você busca o Senhor, toda vez que você se esforça em querer agradar a Deus, e agradar a Deus está totalmente voltado a abençoar e fazer o bem para outras pessoas. Você não agrada a Deus apenas por osmose, você não agrada a Deus apenas levantando as suas mãos e dizendo glória a Deus. Você agrada a Deus fazendo bem para outras pessoas. E Cornélio fazia o bem para outras pessoas. Ele dava esmolas para os pobres, para os necessitados. E ele de contínuo orava a Deus. Ele orava a Deus, mas ele também fazia pelos pobres. E isto agradou o coração de Deus. E chega a um ponto que você está fazendo algo, mas o que Jesus quer nos levar a conhecer Ele. Este é o ponto. Ele quer nos levar a conhecer Ele. E Cornélio fazia coisas corretas, orava a Deus e também dava esmolas aos pobres. Mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava a presença do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo. Que só pode ter o Espírito Santo de Deus dentro do coração de uma pessoa aquele que se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus Cristo é o único Deus e suficiente Salvador. Então faltava este encontro para Cornélio. Então Deus, quando uma pessoa está querendo, se inclinando para as coisas do Senhor, Deus promove encontros. Deus promove encontros sobrenaturais. Deus promoveu um encontro de Pedro com Cornélio. E Pedro também tinha os seus paradigmas, de que achava que Jesus estava voltado apenas para os judeus, quando na verdade Jesus está voltado para todas as nações, para todo aquele que crê que Ele é Senhor. Então, quando encontraram Pedro, Jesus deu uma visão para Pedro também. Jesus deu uma visão para ele de um vaso que descia dos céus, como se fosse um lençol, atado pelas 4 pontas, e tinha toda espécie de animais dentro daquele lençol, daquele vaso. Tinha toda espécie de quadrúpedes, de répteis, enfim. E Jesus e o Senhor, e Pedro ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E nós sabemos que os judeus têm o costume de não comer algumas comidas. Não vamos entrar nesse mérito, mas alguma das comidas eles não comiam. E Pedro olhou para aquela voz e olhou e falou: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro, nunca vai entrar isso na minha boca. E a voz voltou a falar com Pedro. A voz falou assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo
que eu purifiquei. Jesus estava falando muito além daqueles animais. Jesus estava quebrando um paradigma dentro do coração de Pedro. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Jesus não morreu por animais. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender o propósito do coração de Jesus. Porque Jesus morreu por pessoas e ele purificou as pessoas. Então Pedro entendeu aquilo, no outro dia foi junto com aqueles homens, porque o Senhor disse para ele: não tema, não duvide, mas vá, porque eu enviei. Então Pedro foi até a casa de Cornélio, e entrando na casa de Cornélio, estavam Cornélio e toda a sua família e seus amigos mais íntimos. Então Cornélio, um homem que se voltou ao Senhor, agora estava com toda a sua família e seus amigos íntimos reunidos esperando Pedro. E quando Pedro chega naquela casa junto com outros irmãos judeus, aí Cornélio conta para ele: me apareceu um anjo às 3 horas da tarde, mandou te chamar e agora você está aqui. E Pedro disse para ele: Cornélio, você bem sabe que o nosso costume, nós não podemos nem entrar na casa de um pagão. Mas Jesus Cristo, a quem me salvou, me disse que para que eu não chame de impuro, eu não posso te chamar de impuro, Cornélio, sendo que Deus o purificou, sendo que o próprio Jesus morreu também por você. Hoje eu entendo isso, que ele não morreu apenas por nós judeus, ele morreu também por todo aquele que crê. E ali Pedro começou a ensinar que Jesus veio, operou maravilhas, operou sinais e foi morto, foi crucificado pela própria religião. Foi por causa da religião que Jesus foi crucificado, da competição, de quando Jesus curava, uns achavam que ele estava errado porque curava no sábado, outros achavam errado porque ele falava que veio do Pai. Enfim, as religiões foram se confrontando uma com a outra e acabaram matando o Rei da Glória. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia e apareceu para os discípulos, e Pedro foi ensinando essas coisas, que eles eram testemunhas daquilo que Jesus tinha feito, que eles eram testemunhas porque viram Jesus ressurreto, subindo aos céus. E a Bíblia diz que Pedro, ainda falando essas coisas, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e todos que estavam ouvindo a palavra de Pedro. E todos foram batizados com o Espírito Santo. E todos começaram a orar em outras línguas e glorificar o nome do Senhor. E Pedro e os que estavam junto com ele, os judeus, ficaram atônitos, olhando e dizendo, admirados, nem dizendo eles estavam admirados do Espírito Santo também ter vindo sobre as pessoas que não eram judeus. Ou seja, eu me lembro daquela música, O Que Fazer? O que fazer quando ele vem? Não tem mais nada a fazer, amados. Nossos paradigmas, nossos problemas, a nossa religião, o nosso jeito de achar que esse é o único jeito que está certo, cai por terra. Porque ali Jesus mostrou que ele morreu por todos. Todo aquele que crê nele será salvo. Não é por religião, não é por muito fazer, não é por operar sacrifícios, não é por religião. Não é por fazer, não é por obras, mas é pela graça dele. É apenas se nós crermos. A Bíblia diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós termos a vida eterna, para nós termos a salvação em nós temos que apenas crer que Jesus Cristo é o único meio de salvação. Até porque em João 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. E Jesus não está preso a religiões. Jesus não é católico, Jesus não é evangélico. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abra mão da religião, abra mão da competição e da divisão e se entregue ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando um homem se volta para Deus, o Senhor promove encontros para esclarecer a verdade dos céus dentro do coração de uma pessoa. E se você está buscando o Senhor, acontecerá também como Cornélio.
porque um homem, Cornélio, ele buscou o Senhor e houve um encontro e houve um batismo com o Espírito Santo e toda a casa dele foi tomada pela glória de Deus. Amém? Se você está buscando ao Senhor, persevere, permaneça, porque mais importante do que dar frutos é que o vosso fruto permaneça. Permaneça aonde você está em Deus, porque a Bíblia diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus abençoe vocês em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.